podcast Extraordinárias, o podcast que joga luz, humor e verdade sobre maturidade feminina. Chega de tratar a menopausa como castigo ou fim de linha. Aqui a gente fala alto, com coragem e sem filtro. Vamos cutucar o etarismo, rir da montanha russa hormonal e falar de sexo sem pudor, celebrar a potência da mulher 40 a mais. Se ser extraordinária é quebrar padrões, então a menopausa é o nosso superpoder. Edilane Mansueto, policial, bacharel em direito, estudiosa incansável, suplente de vereadora, palestrante, anfitriã do podcast Tricô 40, instrutora de tiro, coaching, atleta, raileira e mãe da Júlia. Mãe da Ju. Muito obrigada pela sua presença. Quando começamos a buscar nomes para o nosso podcast, o seu nome e a sua imagem brilharam igual luz neon. Que delícia, hein? E ao saber que esse podcast era para mulheres, mesmo você sem nos conhecer, aceitou Sim, prontamente, o que realmente demonstra mais uma vez o seu comprometimento com a causa das mulheres, com o movimento das mulheres, não é? Muito obrigada, estamos muito felizes e honradas com a sua presença. E estamos chocadas com a tua beleza. A gente obrigada. já tinha visto, né? Lógico, nós assistimos um monte de vídeos e cada vídeo que a gente achava da Edilane, a gente mandava uma para outra. Olha ela fazendo isso, olha ela Olha fazendo o aquilo. braço dessa mulher, não é Mas possível. quando nós abrimos a porta e vimos Edilane pessoalmente, ela é muito mais deslumbrante do Ai, que que nos vídeos. delícia E não é ouvir isso. só a beleza física, a energia que você irradia, Obrigada, uma energia maravilhosa. obrigada. Você ingressou aos 18 anos na Polícia Militar como soldado, numa época onde apenas 10% das vagas eram destinadas às mulheres, e Sim, desde muito cedo foi rompendo barreiras, sim. construiu uma carreira sólida. E como foi ser mulher e ser subcomandante da Força Tática da Área Central de Campo Grande, da Polícia Sim, Militar? sim. Conta para nós essa experiência. Bom, primeiro eu quero, assim, agradecê-las pelo convite. Fico extremamente lisonjeada, porque, como vocês disseram, é um podcast que vai falar muito sobre nós mulheres, né? Então, quanto mais a gente puder passar informação, principalmente para as 40 mais, Sim, né? sim. Quebrando tabus, né? Adorei a introdução, achei o máximo. Depois eu quero, assim, frisar e compartilhar, porque muitas mulheres têm vergonha de falar, né? Do que Sim. sente, dos processos que estão passando. E, assim como, né, na minha instituição, como vocês perguntaram, que era uma instituição que ainda tem, muitas normas que a gente tem que seguir, porque o militarismo, né, ele é formado Sim. por 2 pilares bastante rígidos, que são hierarquia e disciplina. Se hoje, né, a gente já vive muito isso, imagina há 27 anos, né? Eu entrei em 98 como soldado, como você bem disse, só 10% das vagas. Eu falo muito que se hoje a gente passa dificuldade, imagino que as nossas antecessoras não passaram, né? Se hoje a gente tem o privilégio de ter uma vestimenta adequada para nós mulheres, porque na minha época eu tinha que usar a calça de homem, a candola de homem, então não tinha nada feito para nós. Até mesmo o nosso colete balístico não tinha o formato dos seios. Então, quando a gente sentava numa viatura, aquilo te achatava, além de subir o colete e ficar aqui pegando no pescoço. E mesmo assim, a gente tem que cumprir a missão pela qual a gente jura, né, que é servir e proteger a sociedade, mesmo com risco da própria vida. Se tornar policial, De choque, né, acredito que bom frisar. da força tática, né, Sim. que eu pertenci. É algo que muitas vezes, ainda mais os jovens de hoje, acredito que também devido a às redes sociais, veem muitos policiais, mulheres e homens fardados, a gente estava falando de luz, né, Sim. como que luz, né, nos deixa muito bem, ainda mais uma rede social que, assim como o papel, aceita tudo. Mas eu falo muito que as pessoas têm que ter vocação para qualquer profissão, né. Eu que já estou caminhando para minha aposentadoria, é tão gostoso a gente olhar para trás e falar: "Pô, que bom que eu escolhi a profissão certa, né, que bom que eu fui feliz na minha profissão", ao ponto de chegar até ser difícil de despedir, né.
Mas foi uma época onde as mulheres passaram sim por muitas dificuldades, muitos assédios até dentro da E instituição. beleza atrapalha? Porque muitas mulheres falam que, por serem bonitas, elas são mais julgadas e Sim, subestimadas, né? Como se beleza, autocuidado fosse sim, incompatível com a inteligência, com sim. competência. Você sentiu isso? A época, acredito que muito mais do que hoje, né, acho que hoje a gente tendo mecanismos para falar mais sobre o assunto, assim como tantos outros que são relevantes, Sim. mas há mais de 20 anos atrás, acho que era algo que incomodava bastante, até porque o fato do assédio não ser discutido tão amplamente como é discutido hoje, né, a gente ficava até com receio para quem recorrer, porque a gente não tinha tantas superioras hierárquicas pelas quais a gente pudesse levar essa Não demanda e se tinha sentir voz, não acolhida. tinha voz nesse Exatamente. Então você ficava com medo: "Poxa, eu sofro assédio, mas talvez não seja bom eu falar, porque eu corro o risco até de ser transferida para outro município". Mas a beleza parece assim que você assim como o papel da mulher, né, você sim, tem que estar provando a sua capacidade, e talvez a gente tem que pagar uma etapa mais dolorosa sim. para mostrar a nossa competência, né, que tem aquela máxima: "Ah, se é bonita, deve ser burra", né, Isso. "Se é bonita, não deve ocupar um cargo relevante na sociedade", né, e que bom que hoje nós temos tantas mulheres cada vez mais ocupando esses cargos e cuidando mais da sua saúde, né, cuidando da sua beleza, que eu acho que é fundamental para a nossa autoestima. E algo que aparece sempre na sua história é o seu compromisso com o feminino, com as causas das mulheres, contra a violência, Sim, né, contra o feminicídio, e você também é referência em defesa pessoal. é. Então, o corpo da mulher também pode ser uma ferramenta de defesa, uma ferramenta contra a agressão, uma ferramenta de poder feminino. Eu falo muito assim, Lu, que a nossa postura ela fala muito sobre nós, né. Às vezes a gente nem precisa emitir palavras, mas a nossa postura ela é muito notada. Inclusive há estudos que demonstram que os criminosos eles escolhem a maioria das suas vítimas justamente pela postura. De De fragilidade, de fragilidade. Isso vale fragilidade. tanto para homem quanto para mulher. Mas, assim, a compreensão física da mulher não se compara ao do homem. Sim, Então, quando a gente vai para o assunto defesa, é importante, né, a gente desenvolver ferramentas, seja uma defesa pessoal, né, para você buscar um treinamento onde você tenha segurança, se necessário ir para um embate, embate. né, seja buscar ferramentas, no caso, eu sou totalmente a favor da arma de fogo para as pessoas de bem. Eu sempre comento, né, que bom se o Brasil fosse um país onde as armas de fogo fossem utilizadas apenas para caça, para esporte, mas infelizmente a gente precisa aumentar a nossa sensação de segurança, principalmente em Mato Grosso do Sul, que é um estado onde muitas pessoas moram em áreas rurais, né, e Área as de fronteira, né. exatamente, e às Sim. vezes a viatura não consegue chegar com tanta rapidez nesses locais. Então acho que é fundamental não só, eh, defesa pessoal, arma de fogo, mas principalmente a nossa mentalidade, né, a gente estar atenta, a gente, desenvolver um tirocínio, isso sendo polícia fica mais aguçado, né, mas eu estou até desenvolvendo uma plataforma de defesa para as mulheres, Ótimo. que eu quero compartilhar muito isso, porque eu sou a favor da arma de fogo, mas tem muitas pessoas que não são. Sim, E nem por isso elas podem deixar de ter comportamentos que vão impedir que elas se tornem vítimas, né. Reféns, né. Mas eu sou totalmente a favor, né, de buscar sim conhecimento e o conhecimento na parte de defesa pessoal, seja um jiu-jitsu, um boxe, um muay thai, eu acho que agrega muito, né, para a defesa feminina. Dilane, você é uma mulher que tem muitos papéis, mas o nosso foco aqui é saúde feminina, maturidade. Então a gente quer saber, hoje seu corpo com mais de 40 anos funciona diferente? Você precisou fazer algo, adaptar o seu treino, adaptar a sua rotina para você manter o seu desempenho? Fala um pouco para a gente da sua Sim, rotina. sim. Então, eu
até pela rotina policial, né, como eu trabalhei os 7 últimos anos na área central, e a nossa escala de serviço era de 24 horas. Então eu tinha muito problema para dormir, e até hoje eu durmo muito pouco, né, então eu procurei um médico especialista, né, na parte hormonal, para ver o que que estava desregulado no meu organismo. Tá. E aí ele disse do cortisol, né, vocês acho que podem falar com Sim, mais sim. propriedade do que eu. E aí eu fui fazer coloquei um chip, né, primeiramente, né, a gente faz o exame clínico para ver como que tá o seu sangue, se tem necessidade ou não, como assim, eu amo treinar e muitas pessoas falam: "Quanto tempo você treina?" Eu falo: "Desde sempre, né", porque eu sou policial desde os meus 18 anos, mês que vem eu completo 47. Então eu sempre treinei, mas o Todos os dias você todos treina? os dias eu faço agora eu faço musculação e cardio todos os dias, mas eu sou faixa azul de jiu-jitsu, eu já treinei muito tempo E o Muay você faz Thai. crossfit também, O cross eu corrida? fiz em uma É, época como subcomandante da Força Tática, a gente desenvolveu doutrinas onde todas as equipes tinham que treinar todos os dias. tá, E como eu estava de subcomandante, tá, eu treinava com todas as equipes. tá. Então era de segunda a segunda, aí nós dividíamos natação, Muay Thai, o crossfit, corrida, então assim, era treinamento e eu amava, né. E hoje nós Eu sabemos que amava. o exercício físico, a musculação, é literalmente a chave da juventude. Então, isso a gente já está comprovando aqui por alguém que treina desde os 18 anos, Isso. que acabou de falar que vai fazer 47, mas a aparência, o corpo é de 27. Então, Graças a realmente o Deus. exercício é a fonte da É, juventude. ajuda muito. Suplementação, você faz alguma suplementação? Sim, Vitaminas, sim. whey protein, creatina? Diariamente, creatina e Tudo whey, isso? tanto é que eu fui patrocinada pela Black School por mais de 5 anos, né, aí a gente está voltando à parceria. Eu acho que é fundamental a alimentação e, aliás, eu vi diferença no meu corpo quando eu aprendi a comer. Porque quando a gente é mais jovem, a gente não se importa muito, né, Tá. do que faz bem ou não. Saciando ali a fome, tá tudo bem, né. Mas, por exemplo, o refrigerante tem mais de 15 anos que eu não ingiro. Fast Eh food? Muito Hoje você deixo para o final de semana, eu me permito algumas coisas, até porque, assim, eu não participo de competição, então eu não preciso seguir tanto tá. eu gosto de uma frase que: "Tudo posso, mas nem tudo me convém", né, e tudo que é exagero eu acho que prejudica, até as coisas boas. E você prioriza também a proteína. Proteína. Proteína, É. você não é vegetariana, é Não, carnívora, e a fruta, gente come muito. muito, mas, assim, eu acho que muitas pessoas têm, assim, a talvez a falsa impressão de que fazer dieta é algo caro ou é algo que vai ser chato, você não vai passar fome. Eu como todos os dias de manhã, se eu puder, né, falar, é um pão Sim, francês, que casa hoje que não tem um pão francês, sim, né. Então a sim, casa acho que do brasileiro, um pão sim. francês com 2 ovos, café preto, açúcar não ingiro, assim, é raro um docinho no final de semana eu me permito, mas diariamente não. Almoço, arroz e feijão e carne, e salada, é a comida do brasileiro, Que é né. muito E saudável. Muito saudável. álcool. Álcool, Você eu precisou reduzir depois dos 40? Você sente que seu corpo hoje, lida, não muito tão de bem? sim, sim. Tanto o álcool quanto o sono que eu estava falando, né, a gente, vai mudando com o tempo, né. O álcool que eu ingeria antes, hoje Sim, uma dosagem muito menor. Acho que não só pelo resultado que isso dá, que acho que, nos deixa, menos consciente mais rápido, tá. mas também eu acho que a consciência de quem treina, ele não quer se esbaldar, assim, Pra não acabar sem com o muito treino. limite. É, Mas eu adoro vinho, né, então tá. quando eu me permito o final de semana, quando tá calor, hoje nós temos até a opção de cervejas, né, Sim, com sim, sem glúten, sim, que faz diferença, né, ajuda bastante. Então, assim, eu acho que tudo é permitido, sim. só a O dosagem que tem equilíbrio. que E você equilibrar. já está na perimenopausa? Você sentiu já essa mudança ou o seu médico já falou alguma coisa sobre Então, isso? eu sinto muito calor, e que muitas pessoas falam, né: "Ah, quando Sim, você está entrando na menopausa vem os calorões", mas é desde sempre que eu sinto muito calor. Eu acredito que deva ser também pelo fato que o meu metabolismo é muito acelerado. Eu não tomo pré-treino, porque eu já sou muito elétrica, né.
Eu não sei se tem relação, se vocês puderem me responder sobre isso, né. Mas, segundo o meu médico, meus hormônios estão todos ok, falou que eu tô longe ainda de Você menopausa. faz alguma terapia injetável, esses soros que tá todo mundo usando? Não, Nunca fez? acho que deve ser interessante. Eu sou totalmente a favor do que é necessário para você manter uma vida saudável, mas com muita consciência, né, porque hoje a gente vê, principalmente nas academias, pessoas acabando com a sua saúde e, assim como na vida, né, as nossas conquistas, elas vêm de um processo, Sim, né. Quando a gente olha muitas vezes na rede social, vê um corpo maravilhoso, acha que é da noite para o dia, né, assim que é como um projeto conhece verão, e né. não é assim, né, não é assim. Eu falo assim, né: "Seu corpo do verão você tem que construir no inverno". Eu acho que é sempre focar na saúde. A estética, ela vai ser resultado, né, do seu modo de vida. Então, assim, começa a treinar: "Ah, não gosto de musculação", a doutora já acabou de falar que é uma Tem que É a fazer. prevenção fonte do Não maravilhosa, tem né. como. Não tem como você quer fazer outro esporte? Ok, mas a musculação eu acho fundamental, né, e vai ter alguma coisa que você gosta de fazer, né, ou uma caminhada, ou uma natação, ou uma luta, né, eu acho que é muito importante até para nossa mente, né, no caso como polícia, para mim eu falo: "Cara, treinar para mim é minha válvula de escape", né. Como é a vida social de uma policial tão influente como você? Onde Como você fica a vai, vida social? todo mundo É, sabe quem você Todo é. mundo sabe. Hoje acho que é mais fácil de lidar, até minha mãe e minha filha no começo eu andando aqui pela área central, parava no trânsito, alguém: "Sobe, sou sua fã, deixa eu tirar uma foto, né, passei no concurso, estou estudando". E isso, além de me deixar muito feliz, também mostra o grau de responsabilidade, né, que a gente tem através das redes sociais, né. Hoje, a maioria dos meus seguidores são jovens que querem se tornar policial, então me deixa muito feliz, né, porque eu cresci ouvindo: "Se você não fizer as coisas corretas, a polícia vai te pegar", né. Então hoje você vê crianças pedindo, né, para tirar foto com uma viatura, né, adolescentes se inspirando, falando: "Poxa, eu quero ser polícia", ou falando: "Nossa, eu emagreci porque eu vejo você compartilhando seus treinos e isso vai refletir no meu TAF". Então, além de me deixar muito feliz, também me dá assim, que responsabilidade, né, que E você responsabilidade. nos falou, quando nós estávamos conversando, que em determinado momento foi necessário, na sua avaliação de saúde, você colocou um implante, mas que você não gostou muito. O É, o que tal do chip da beleza, né, que para todo mundo você não foi fala. legal? Não, Não foi legal. não, eu achei que aumentou celulite, isso mulher nota, né, mas assim, ele avaliou o que precisava, ele colocou vitaminas, mas colocou testosterona também, que estava muito baixo, Tá, o progesterona é o feminino, né, estava tá. ok. Mas eu usei um período e aí eu comecei a sentir que não estava dando esteticamente resultado e nem fisiologicamente mais disposição, então só fiz uma vez e não fiz mais. Isso que você está falando vai muito, ao encontro do que as sociedades de especialidade recomendam, né. As especialidades, as principais diretrizes médicas não recomendam Não, os implantes, né, é, até porque ainda hoje eles não são regulamentados, é, né. E você já percebeu porque existe um estereótipo de que a mulher madura, ela tem que ser mais comportada, é. ela tem que ser mais calma. Você sente essa pressão ou não? A sua autenticidade, você se libertou disso como? Eu tenho uma filha adolescente, né, hoje a Júlia tem 17 anos, e às vezes eu faço algumas brincadeiras até dentro do carro mesmo, cantando no trânsito, e ela: "Mãe, para, você é uma senhora". Mas e daí? Né, eu acho que a gente tem que quebrar esses tabus, né, é lógico que, como eu falei da nossa postura, né, eu acho que ela cabe para alguns ambientes, nossa roupa cabe Sim. para alguns ambientes, a nossa energia, mas eu acho que em relação à idade de você não se permitir a viver, a ser feliz, né, a expor o que você está passando, seja uma mulher casada, uma mulher solteira, eu acho que vale muito hoje a gente se amar. Se você é feliz, se você se ama e se você não está fazendo mal para os outros, tá tudo bem, tudo E relacionamento, sexualidade, o corpo hoje funciona diferente? A maturidade faz você se relacionar do ponto de vista afetivo, sexual diferente? Como que você vê isso?
Eu acho que está muito melhor. Eu acho que está muito melhor pelo no sentido de segurança mesmo, né. Acho que no Se com conhecer, né? exatamente, de falar: assim eu gosto, assim eu não gosto, assim me dá prazer, assim não", né. Talvez isso não é legal, vamos fazer diferente, né, porque acredito que até as gerações anteriores, as mulheres eram criadas apenas para ser mães e donas de casa, não que isso seja errado, até porque eu sou mãe, sou dona de casa e é uma baita de uma profissão e uma responsabilidade, mas talvez eram gerações que não fosse permitido até a mulher sentir prazer de fato, né, falar: "Eu gosto, assim eu não gosto, isso tá legal ou não", porque parece que você estava apenas para satisfazer o seu parceiro, Exatamente, né. Eu acho que hoje as mulheres se conhecem muito mais, se tocam muito mais, falam muito mais, né, e com isso estão cada vez mais felizes, mais exigentes, sim, mais não é? exigentes. Agora em termos de energia, eu acho que as mulheres acima de 40 acho que estão maravilhosas. Você hoje está casada? Eu estou namorando, né, e meu namorado mora em São Paulo, se Também Deus quiser policial? vai vir ele é instrutor de tiro, Ah, também é no legal. segmento aquela frase que fala que os opostos se atraem, eu não concordo muito, É, né, é. acho que tem que ter muita afinidade até para entender, né, porque, eh, pra estar ao lado de uma policial, a nossa rotina, às vezes, A está muito postura. envolvido também com homens, tem talvez tem homens que não entendam, né, então é Como muito você virou importante. marleira? Conta pra gente. Então, nossa, isso era um sonho já que eu mentalizava quando eu falava: "Poxa, quando eu me aposentar", porque assim, a energia da Harley, ela é totalmente diferente das motos esportivas, né, é realmente uma família, uma outra família que você cria, é uma união, quando você está ali, no bonde, não há competição, é muito pelo contrário, o local que você sai para um trajeto é o mesmo local que você chega, então não tem nem essa de ultrapassar dentro do bonde. E eu vi aquilo, eu falava: "Achei o máximo, a sensação de liberdade", apesar de pilotar há Tranquilidade, muitos né. anos, eu falei: "Eu quero comprar uma moto", né, então eu me consegui me dar de presente uma Harley e é Não, maravilhoso, e assim, combina sabe. muito bem com você. Nós vimos vários vídeos da Edilane, realmente. E envelhecimento, você tem medo de envelhecer? Na verdade, a gente até estava perguntando, você tem medo de alguma coisa? Do que Sim. você tem medo? Eu acho assim de talvez eu ter de partir, tendo tantas coisas que eu quero fazer, tendo de deixar as pessoas que eu amo, de me despedir da minha filha. Então, assim, eu espero que Deus me permita viver muitas coisas ainda ao lado das pessoas que eu amo, que eu consiga impactar outras vidas, né, que eu acho que a gente não tá aqui de graça, acho que a gente tem uma missão aqui na Terra e acho que a gente pode aproveitar essa estada para ajudar outras pessoas. Mas medo de envelhecer, acho que é até devido a toda a tecnologia, devido a tantas cirurgias que hoje a gente tem, de coisas legais que dá para fazer, né. E da saúde, de você também Com estar muito bem de certeza, com saúde? certeza. Eu acho que é válido, né, se a gente tiver, mas tem que ter consciência que a idade chega, né, não dá pra gente ficar com um rostinho de 20, né, o tempo todo. E isso também é gostoso, né, também a Sim, gente, sim. saber, valorizar essas nossas marcas que são o resultado da nossa Da da nossa nossa vivência, da história, da nossa nossa história, história. né, mas E lendo sobre a sua história, foi muito impactante, porque à primeira vista o que a gente vê é a força, é a competência, a beleza, mas também nós vimos e descobrimos, nós não sabíamos que a sua história também foi marcada pelo luto, pelas perdas. sim, E sim, como foi lidar com essas perdas, mas numa atividade que não há espaço para exato. fragilidade? Quem que cuida da mulher forte? Então, Quem que cuida de você? Como é. foi isso? Eu tenho me permitido isso um pouco mais agora, porque eu sou a filha do meio de 3 irmãos, né, e contando rapidamente, né, meu pai foi assassinado, meu pai tinha um Fusca, comentei que ele era pedreiro, né, e meu pai tinha o hábito de andar com canivete.
Muita gente antiga andava com Sim, aham. canivete, né, mas meu pai andava com canivete, porque quando ele chegava em casa, ele tinha o hábito de raspar as unhas para tirar os excessos de cimento das unhas. E aqui perto, inclusive, 2 homens pediram carona para o meu pai foi dar carona e no meio do trajeto anunciaram o roubo do Fusca. Meu pai mais do que rápido, achando que ia se proteger, falou: "Você quer meu Fusca? Tá bom, mas minha filha é polícia e depois minha filha vai atrás de vocês". Falado isso, degolaram meu pai, jogaram o corpo do meu pai lá no Nova Lima. À época eu estava grávida de 3 para 4 meses, enterrei meu pai, depois perdi também em seguida meu filho. Depois tive a perda do meu irmão, que foi o meu irmão mais velho, né. Depois descobrimos um câncer na minha mãe, que é o câncer de peritônio, Sim. né, que é um câncer raríssimo, Sim, agressivo. agressivo, e à época eu até estava como SEG-Out, né, segurança de autoridades, fazendo a segurança da Rose Modesto, que à época era vice-governadora, e minha mãe foi internada para fazer uma esterectomia total. Quando E na esterectomia descobriram, aí me acionaram, eu fui para o hospital, falou: "Olha, sua mãe está com câncer já bem avançado e ninguém na família nunca tinha tido câncer, então aquilo nos impactou bastante". E ele disse: "Ó, se você ama sua mãe, fica perto, porque ela vai ter 30 dias de vida". Então eu confesso que eu não tive muita chance de me fazer de sensível ou às E de vezes pobre. de mulher exato. Eu tinha que tomar, as Certo. rédeas, porque não sobrava para ninguém. Minha irmã era mais nova, não tinha mais a figura do meu pai, não tinha a figura do meu irmão, então eu não tinha com quem contar a não ser comigo Tinha com quem mesmo. fugir. E Deus, né, Sim. e Deus. Então e mesmo assim, em nenhum momento eu pensei em desistir da minha profissão, porque por muito tempo muitas pessoas me cobraram falando: "Poxa, se fosse comigo eu tinha agido diferente", porque eu consegui prender os 2 autores logo em seguida, né, do assassinato, mas por muito tempo, parentes ou a própria sociedade ficava me cobrando: "Não, se fosse meu pai, eu não tinha entregue para a justiça", né. Então aquilo ficou martelando por um bom tempo na minha cabeça, e uma certa tarde eu dividi em poucos para poucos, né, mas uma certa tarde, eu estava indo levar a minha filha, a Julinha, que depois eu engravidei novamente, para casa da minha mãe para eu ir trabalhar, e devido a essa nossa justiça brasileira, né, eu encontrei um dos autores na rua, né, devido à progressão de pena. E aí eu sempre andei armada e confesso que eu acompanhei ele até a casa dele sem ele me ver. E aquela típica cena de filme, né, do lado negativo de um lado e o lado positivo do outro na sua mente, falando: "Pô, você tá armada, esse é o momento de você fazer a tal justiça". E do outro lado, não, você tem uma filha, você tem uma família, você é polícia, você age dentro da lei. E aí quando ele estava chegando na casa dele, saíram 3 crianças falando: "Papai, papai, papai". Então aquilo ali me desmontou, porque por mais que ele ceifou a vida do meu pai e consequentemente de um filho meu também, existem pessoas que o amava, né. Então daquele dia em diante eu pedi para Deus tirar isso do meu coração, que falei que eu não tenho que carregar esse peso, porque eu acredito que eu fiz a justiça, né, eu fiz o papel que é o papel correto, Sim. entreguei para que a justiça de Deus essa não vai Essa falhar, não vai né, falhar. mas a justiça do homem ela é falha, tanto é que eles puxaram pouco tempo, né, de cadeia e já estão por aí. Mas, hoje eu não carrego mais esse peso, e hoje, por mais que também é difícil arrumar, um companheiro, um namorado, um marido que nos tentem nos enxergar como mulher de fato, porque às vezes olham assim: "Poxa, Ela é tão ela é forte. forte, né, para tanta coisa ela não precisa", né, ela não precisa de que alguém abra a porta do carro, ela não precisa que alguém faça força por ela não precisa de gentileza. Então, por muito tempo eu fiquei sozinha, porque eu ouvia de muitas pessoas, né: "Você espanta os homens", acredito porque eu tinha que ter esse papel. Postura. É verdade. Né, mas você tem uma rede social tão grande, você deve receber um monte de cantadas, e muito pelo contrário, né, as cantadas que chegavam, os elogios era começava assim, "Com todo Respeito. respeito, você é muito bonita", né, mas graças a Deus a gente tem ainda homens que enxergam
a nossa feminilidade, né, Mulher. uma mulher que quer ser cuidada, que quer ser amada e que merece, né. Acho que a gente já passou por coisas bastante difíceis, então agora eu tô me permitindo mais, que é até difícil se permitir, E né. muito obrigada por compartilhar Ah, esse pedaço da é, sua vida, ter sim, compartilhado conosco. E beleza não é futilidade, né, eu faz parte da também concordo. autoestima, contribui com a nossa saúde mental. Então, assim, nós queremos dicas de saúde, de beleza Olha aí, física. 2 médicas, Queremos que dicas de responsabilidade, meu beleza, Deus. mental, espiritual. Compartilhe conosco e com as nossas ouvintes dicas de beleza. É. Bom, eu confesso que eu não tenho tantas coisas, né, de recursos que eu utilizo. Recentemente eu coloquei um Mega e eu tô Tá adorando, lindo, tá lindo. adorando. Eu tinha receio, né, porque eu uso, né, muito coque, muito treino, então eu achava que ia me incomodar, mas eu acho que é totalmente válido, né, você que tem aí vontade, se permita. Agora a questão da atividade física para mim é tirando Deus, né, porque Deus para mim está em primeiro lugar, né, eu começo meus rituais, né, eu acordo, a primeira coisa que eu faço, né, é fazer meu café, eu leio meu devocional, que eu acredito muito que é bom a gente sair de casa blindada, né, Sim. agradecendo primeiramente as coisas que a gente tem, porque por mais que eu passei por todas essas dores, quem me segue nas redes sociais sabe que a minha primeira fase é bom dia vida, eu amo viver, eu sou uma mulher muito grata, inclusive por essas situações que eu passei, e aí volta, né, a nossa história que eu estava Ah, contando da águia e da galinha ali, que não é o local onde eu nasci, não são as minhas origens humildes, que tem que determinar aonde eu quero chegar, né. Por que que eu não posso me tornar uma escritora? Por que que eu não posso ser uma policial referência? Por que que eu não posso viajar para outros países? Por que que eu não posso ter um homem que cuida de mim? Então assim, não limitar, né, a as coisas que às vezes a própria sociedade incute para nós, né. Então primeiro orar, segundo, né, amar a sua profissão, eu acho que isso faz muita diferença quando você sai motivada para trabalhar, quando você trabalha com algo que te enche o coração de satisfação. Cuidar do físico, né, musculação, além de outra atividade que você goste, né. E acho que é isso, acho que é mente, corpo e espírito tem que e estar alinhado. e falando no mente, fala um pouco pra gente do livro que você é coautora e que foi Sim. lançado este mês. Conta um pouco pra Ai, foi maravilhoso, né. Esse livro chama Mulheres na Segurança Pública, é uma união de policiais de diversas instituições, policial civil, federal, bombeira, policial militar, mulheres que são referência em seus estados, e nós fomos convidadas por uma editora líder lá de São Paulo, para que nós pudéssemos compartilhar parte das nossas histórias, né, num único livro, e que servisse justamente de inspiração para outras mulheres, porque assim, doutora, às vezes a gente tem um problema tão pequenininho, sim, né, como sim. esse que, né, não que os meus problemas sejam maiores que os dos outros, jamais, e também não compartilho para me vitimizar, mas assim, às vezes a gente quebra uma unha e aí estraga o dia, né, fala: "Ai, Sim, meu dia sim. acabou", né. Eu estava até lá em São Paulo, até indo encontrar uma das meninas e o Uber que eu peguei, bateram no Uber, né. E aí o cara começou já a ficar bravo, que não sei o que, eu falei: "Mas veja pelo lado bom, né, se bateram no seu carro é porque primeiro você tem carro, aí foi uma coisa pequena, então tudo tem um lado bom", Sim. né. Então acredito que esse livro vai mostrar muitas histórias que são impactantes, mas que talvez vai fazer a gente refletir no contexto geral da nossa vida, né, como que a gente pode ressignificar muitas coisas, e servir de inspiração aí. Fala que a gente tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né, então mas eu quero viver mais, Deus não me leva agora. E o que você pode deixar de mensagem para a mulher 40 a mais que está passando por esse momento de maturidade, muitas vezes enfrentando desafios como um divórcio, um luto, uma mudança de carreira ou uma doença? Sim, Que mensagem você deixa para essa mulher 40 a mais? sim, eu acredito. Então, Ela eu Mas esqueci, assim, manda uma mas eu vou foto que a tá, gente vai
Vai colocar. colocar a imagem. Eu até tenho um videozinho que eu fiz hoje. Tá, Aí acho que dá para encaixar a em gente algum. encaixa. Temos aqui da Retor de fazer a É pergunta. sobre a mensagem, né? Tá bem, tá bem. É. Sim, que mensagem você deixa para a mulher 40 mais? A mulher que muitas vezes está passando pela maturidade, enfrentando um divórcio, uma doença, uma mudança de carreira ou um luto. Que mensagem você poderia deixar para ela? Eu acredito que a primeira é exercitar sua fé, né? Só para fazer o fechamento da parte que eu falei da minha mãe, o médico deu 30 dias de vida para ela e já se passaram 9 anos. E a minha mãe tá linda, maravilhosa. Lógico, fazendo os tratamentos, já fez diversas quimioterapias, radioterapias, até chegar o momento que o médico falou: não tem mais o que fazer, né? E eu fui pesquisar, encontrei um especialista em São Paulo, e ele falou: existe um tratamento que é hormonioterapia, mas é caríssimo, né? 1.400.000 mês, e já fica também uma deixa que o direito não socorre quem dorme. Então, eu entrei na justiça, conseguimos. Hoje vem o medicamento, e mês passado ela levou uma ressonância, ou tomografia, acho que é Ressonância. ressonância, e o médico falou que sumiu tudo. Que maravilha. Então, primeiramente, exercitar sua fé, né? Segundo, se amar, né? Hoje nós temos Mato Grosso do Sul como um dos estados que mais tem a violência contra as Sim, mulheres, né? O sim, índice de feminicídio aqui é altíssimo. sim. Se colocar como primeiro lugar, porque se você não se amar, você não vai conseguir dar amor para seus filhos, dar amor para o seu cônjuge, e às vezes é algo que nem é considerado amor, né? Às vezes você está num ciclo da violência ali tão envolvida, tão dependente sentimentalmente, que você não consegue enxergar, né, Sim, o quão sim. mergulhada na violência você tem. Então, Deus, fé. Segundo, você em primeiro lugar. Terceiro, pratique atividade física, pratique musculação, porque quem não tem dinheiro para fazer uma terapia, que é outra coisa que, né, Importante. é muito importante, né, inclusive para nós policiais, hoje nós temos um índice muito alto também de policiais que ceifam suas vidas, até porque muitos nos veem, né, você não pode sentir dor, você não pode sentir medo, você não pode ir a um psicanalista porque vão te taxar de maluco. Então, que bom que isso também está sendo mais falado dentro das instituições. Mas você que talvez tenha um pouco de receio, a atividade física ela nos dá um bem-estar maravilhoso, né? Vá aqui ao Parque das Nações, o Parque dos Poderes, final de semana, quantas pessoas, né? Virou um ponto turístico, né? Sim, sim. Então, acho que a atividade física é algo fundamental para manter sua saúde, e o shape é só consequência de tudo isso. Dilane, agradecemos imensamente a tua Obrigada. participação. Foi Eu uma amei. delícia você Eu estar aqui falo com a muito, gente. né? Imagina, Nada, nós poderíamos ficar horas Eu ouvindo falo você. muito. Eu que Hoje sou a gente ouviu uma mulher que não só rompeu barreiras, acelerou por cima delas. Edilane Mansueto nos lembrou que maturidade não é sobre desacelerar, é sobre escolher o próprio ritmo. é isso. A mulher não tem prazo de validade e ser raileira é mais do que pilotar, é viver com potência. E se você achava que a menopausa era o fim da estrada, bem-vinda à curva mais extraordinária do seu caminho. Uau. Esse foi mais um episódio do Extraordinárias, com a presença da Edilane Mansueto. Se você gostou, se você se identificou, nos acompanhe. Estaremos no YouTube.